Viajantes bem-vividas. Quando organizamos uma viagem, um dos aspectos que nós consideramos fundamental é a hospedagem. Localização, segurança e proximidade das atrações turísticas são aspectos que também consideramos bem importantes para escolhermos onde nos hospedar. E eu acrescentaria ainda proximidade de restaurantes, cafés, mercados, farmácia. E se for em região de praia, nada melhor do que uma hospedagem com vista a mar. Olha só, nós temos uma dica que reúne todos esses critérios e ainda cabe no bolso. Conta aí, Silvia. A dica é um apartamento em Natal, bem próximo da praia, com 2 suítes, sala e cozinha, em andar alto, e o melhor de tudo é que tem uma varanda com uma belíssima vista para toda a praia de Ponta Negra. Já me hospedei lá e amei. Para desfrutar desta hospedagem, entre em contato com Dinorá no WhatsApp 61 983 58 8880. E na legenda deste episódio você encontrará o link no Airbnb deste apartamento, com fotos, onde você pode ver as datas livres e os valores. Não deixe de consultar. Sejam bem-vindas ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por 2 mulheres 60+. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e uma das coautoras deste podcast. Hoje vamos falar aqui de uma das cidades mais charmosas das nossas Minas Gerais. Olá, eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Neste episódio, trarei dicas e informações fresquinhas de Tiradentes, pois recentemente estive por lá. Eu já visitei algumas cidades mineiras e só de lembrar já me dá uma saudade. Também já fui a Tiradentes, mas há pelo menos uns 18 anos, faz muito tempo. Quando vou às cidades do interior de Minas, eu costumo ir de avião até Belo Horizonte e de lá ir de carro, ou carro de amigos, ou de alguém que está comigo, ou até mesmo carro alugado. E é assim que eu costumo visitar o interior do estado maravilhoso. Agora que nós estamos vivendo preços um pouquinho mais salgados das passagens aéreas, o ônibus também pode ser uma boa opção para quem está no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora e algumas outras cidades brasileiras que não são tão distantes, né? Você, Lilian, que mora no Rio de Janeiro, como que você costuma ir para Tiradentes? Olha, geralmente, eu e meu marido vamos de carro do Rio até Tiradentes e a gente leva mais ou menos assim umas 5 horas, apesar da distância ser de apenas 365 quilômetros, né? Mas a estrada de Barbacena em diante, Barbacena já é uma cidadezinha de Minas, né? Então, de Barbacena em diante, ela tem uma grande circulação de caminhões. E também a gente costuma fazer algumas paradinhas, né? Eu acho que quem viaja com criança ou com pessoas que já passaram dos 60, que é o nosso caso, é sempre bom a gente dar umas paradas de vez em quando, esticar as pernas, ir ao banheiro, comer uma coisinha, beliscar um pãozinho de queijo, né, já que a gente está em Minas, e assim retomar a direção. Mas as estradas, elas de um modo geral, são boas e bem sinalizadas. Eu também amo viajar de carro, mas desse jeito aí, parando um pouquinho para descansar as pernas e ver algum lugar, alguma cidadezinha que passou no meio. Esse negócio de pegar diretão e até chegar lá me dá uma canseira, mas vamos lá.
Tiradentes é uma cidade mineira de grande importância histórica por ter sido o berço da Inconfidência Mineira. Foi fundada como um arraial por volta de 1703 pelos bandeirantes paulistas, na época da exploração do ouro, e durante muito tempo Tiradentes foi um grande centro produtor. Quando o ouro acabou, a população se deslocou para São João del Rei e Tiradentes ficou praticamente abandonada. Cercada pela Serra de São José, Tiradentes é uma cidade muito bem preservada, que encanta com seu casario colonial, ruas de pedra, igrejas barrocas, além da simpatia mineira. A cidade tem como principal atividade econômica o turismo e é uma das cidades históricas brasileiras mais visitadas, graças à combinação da sua arquitetura, das belezas naturais, da gastronomia e do artesanato. E é interessante saber que a cidade também recebe a visita de muitos turistas estrangeiros. Eu sempre fico curiosa o que eles ouviram falar dessa cidade, né, que os levou até ali, e aí eu gosto de ficar admirando, né, o encantamento deles pela cidade. Exatamente, é lindo mesmo. Eu acredito até que seja exatamente por esse conjunto arquitetônico e urbanístico que Tiradentes tem, né? É tão incrível que em 1938 foi tombado pelo IPHAN e a cidade, em 1963, foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não é à toa, né, que os estrangeiros também queiram conhecer. Só isso já é motivo para visitá-la. Vamos então às dicas desse destino. Conta aí, Lilian, você que é especialista nessa terrinha linda, o que tem para fazer em Tiradentes? Olha, Tiradentes é uma cidade pequena, assim, né, para o visitante, mas realmente ela é encantadora, tem muita coisa bonita para ver. Todas as vezes que a gente visitou Tiradentes, nós já fomos a Tiradentes muitas vezes, nós sempre exploramos a parte histórica e cultural da cidade, além do artesanato e dos ateliês de artistas plásticos. Por isso, hoje aqui na nossa conversa, o meu foco vai ficar nessa parte. Mas quem aprecia passeios de natureza, lá tem também muitas coisas bonitas. Eu vou começar destacando algumas atrações do centro histórico. Então tem um largo lá que eu acho que é considerada assim a principal praça da cidade, mais movimentada, que se chama Largo das Forras, tá? Fica no centro histórico, tem esse nome porque era o local onde os escravizados recebiam a carta de alforria. E em seu entorno há muitos restaurantes, bares, pousadas, lojas. É assim a área mais badalada. E é lá que fica também a Capela de Bom Jesus da Pobreza, uma capela simples, mas muito bonitinha, que está sempre fechada. Ali pertinho, dependendo de onde você vem caminhando, você vai precisar atravessar a Ponte das Forras para chegar ao Largo das Forras. E é uma ponte assim super bonitinha porque ela é pequena, é uma ponte de pedra, mas ela tem 2 arcos romanos e ali passa um riozinho embaixo. Essa Ponte das Forras, ela liga o Largo das Forras ao Largo das Mercês, que é o outro ponto que eu diria, né, que todo turista deve visitar. O Largo das Mercês, ele é assim uma ampla área gramada, com árvores muito frondosas, com bancos. O calçamento é em pedras bem largas e irregulares, e ali nesse largo você encontra pousada, várias casinhas super bonitinhas, a Capela de Nossa Senhora das Mercês e uma loja que depois eu vou falar dela em especial. Se chama Marcas Mineiras, loja e café. Tem também o Chafariz de São José. Este foi assim a principal fonte de abastecimento da cidade durante muito tempo e é considerado o chafariz mais bonito do Brasil. Ele se destaca porque assim, a frente do chafariz, né, quando você olha para a frente dele, parece que você está vendo a fachada de uma igrejinha. Ele tem peculiaridades, ele fica dentro de um pátio, cercado por muretas bem baixinhas, e na parte de trás dele tem ainda 2 espaços que ficam atrás, né, do chafariz,
mas nas partes laterais. Então, um lado era para os animais beberem água e o outro lado era para as lavadeiras lavarem roupa. Então, sendo a principal fonte de abastecimento, ele congrega esse conjunto. É muito interessante. Já estou com vontade de voltar, viu? Agora eu vou conhecer com essas suas dicas, com certeza. Cidades históricas sempre são tão lindinhas, né? Tem lindas igrejas em diferentes estilos arquitetônicos. Lilian, conta pra gente que igrejas se destacam em Tiradentes. Olha, as igrejas, quase que a gente diz assim, todas, sabe, Silvia? Porque realmente cada uma tem uma peculiaridade, né? A matriz de Santo Antônio, que é a considerada, né, a principal, a mais importante, ela é a mais antiga da cidade, é considerada um exemplo importante de arquitetura barroca, é muito bonita, fica no topo de uma ladeira, né? E é muito interessante você ir subindo essa ladeira, tendo ao final, né, a matriz de Santo Antônio. Quando você está de frente para a igreja matriz, se você pegar a rua da direita e continuar caminhando por ela, você vai chegar ao Santuário da Santíssima Trindade. Também uma igreja muito bonita. Tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e tem a que eu falei que é a Capela Nossa Senhora das Mercês, porque naquela época havia uma segregação muito grande, né? Então os pretos não podiam frequentar as mesmas igrejas dos brancos. E aí algumas irmandades se formaram e elas é que construíram igrejas que antigamente só os pretos podiam ir à missa só nessas igrejas, né? Então tem essa igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tem a Capela de São Francisco de Paula, ela fica no alto de uma rua bem em frente à rodoviária. E de lá se tem uma vista muito bonita de toda a Serra de São José e da igreja matriz lá ao fundo, entre palmeiras. Tem a capela de São João Evangelista, tem a capela que eu falei de Nossa Senhora das Mercês. Outra coisa muito bonitinha que você vai encontrar em vários lugares da cidade são as capelinhas dos Passos da Paixão de Cristo. Cada uma dessas capelinhas nós podemos ver representações das cenas finais da vida de Jesus rumo à crucificação. Era um costume português, né? Era uma forma como se fosse de remontar a via sacra fora da Terra Santa. E os portugueses trouxeram esse costume para cá e várias cidades brasileiras têm essas capelinhas. Eles chamam, aqui olha a capelinha do Paço, tá? Elas só ficam abertas, de um modo geral, na Semana Santa em Corpus Christi. Às vezes, né, eu não sei por que razão, você encontra um desses passos de Cristo abertos, tá? Algumas igrejas, uma observação um pouco triste, vamos dizer assim, né? Algumas igrejas, elas não abrem quase nunca. Você raramente encontra essas igrejas abertas. Por quê? Porque elas funcionam contando com o trabalho voluntário de moradores da própria cidade para abrir, fechar a igreja e recolher muitas vezes uma doação, um valor que você dá voluntariamente, se você quiser, para contribuir para a manutenção da igreja. Então é uma pena, porque uma das igrejas, quando nós fomos visitar, a gente estava perguntando, poxa, eu tenho tanta vontade de voltar a visitar uma igreja tal, e ele disse, mas ela fica sempre fechada, porque o voluntário já não tinha mais disponibilidade, porque a gente trabalha, ele disse, eu trabalho de segunda a sexta, e no sábado eu tenho esse compromisso, sábado e domingo, de vir para cá cedo e abrir, mas chega na hora do almoço e eles avisam, pessoal, nós vamos almoçar, por favor, vocês podem ir saindo e tal, mas eu volto às tantas horas. Uma coisa assim muito informal. É uma pena, porque às vezes o turista tem tantas visitas a fazer que perde a oportunidade de conhecer essas igrejas por dentro. Um detalhe interessante é que na matriz de Santo Antônio sempre tem concertos nas noites de sexta e sábado. Então é uma oportunidade também, se você não pôde visitar durante o dia, de comprar o ingresso para o concerto e conhecer a igreja à noite, né? Interessante esse seu comentário, né, dos voluntários.
uma coisa que não deveria ter, né? Deveria ser uma coisa organizada e tal. É, Mas, por outro lado, a gente vê assim o comprometimento, né, das pessoas exatamente. da região ali em doar o seu tempo para que a gente possa entrar na igreja e possa conhecer. Muito lindo. Pois é, pelo tanto de igrejas e capelas que você citou, o que não falta lá são realmente as capelinhas e as igrejas bonitas para ver, né? São muitas. Lília, conta também pra gente, a cidade tem museus que contam a história da cidade, ou por exemplo, a história da época do ouro, ou mesmo o museu de história sacra? Isso eu não me lembro de ter visitado. Tem sim, Silvia. Você está falando que já foi há muitos anos, né? Tem um museu muito legal, que se chama Museu de Santana. Ele fica no prédio onde, né, no passado, funcionou a cadeia da cidade. E ele abriga a maior coleção de estátuas de Santana do Brasil. É um museu particular, né? É a Ângela Gutierrez, se eu não me engano. Ela doou a coleção dela de estátuas de Santana. Então você tem assim de todos os tamanhos possíveis e imaginários, de todos os materiais, vindas, né, de diferentes lugares do Brasil e de fora do Brasil. Então é muito interessante e com toda a explicação. É um museu moderno, sabe, uma montagem assim muito bonita. Tem uma lojinha do museu, né, que vende vários adereços, várias coisinhas para você trazer de lembrança, sempre referente, né, a Santana. Tem também o Museu da Liturgia, que fica num casarão muito bonito, muito amplo, que ali tem todas as vestimentas e paramentos, né, que a Igreja Católica utiliza. Tem estátuas, crucifixos, cruzes, castiçais, baús, né, muitos materiais. E é interessante você visitar e conhecer um pouquinho. Tem o Museu Casa Padre Toledo, que foi a antiga residência de Padre Toledo. E o Padre Toledo foi um importante participante foi um dos inconfidentes, né, desse movimento da Inconfidência Mineira. E a casa dele, dizem que foi onde ocorreu a principal reunião da Inconfidência Mineira. Então, nessa casa você vai conhecer todo o acervo de mobiliário, de peças de arte e tal, e também você tem a possibilidade de apreciar o interior de uma grande residência, né, de um casarão de antigamente. Então você vê os cômodos, o tipo de decoração, as pinturas, né, no teto. Então assim, é muito interessante. E o que eu acho que eu assim mais fico entusiasmada e feliz é de ver que quando eles montam esses museus nesses casarões, você tem duas coisas, que é a preservação desses casarões, né, a restauração para poder abrigar os museus, e oferece a possibilidade, né, para todos nós conhecermos uma construção de época e esse legado, né, que fica para todos nós. Lilian, e como que você explorou a cidade de Tiradentes? Você foi de carro, foi a pé, tem transporte local? Como que é a melhor maneira de conhecer a cidade? Olha, Silvia, como sempre, né? A gente foi de carro, como eu comentei, mas lá a gente deixa o carro na pousada e faz tudo a pé. Eu acho que é a melhor maneira. Mas eu ressalto que se por acaso você tiver uma dificuldade de locomoção ou alguma outra coisa, você pode ir de carro até um determinado local no centro, estacionar e circular a pé por lugares que fiquem próximos ao seu carro. Uma outra, vamos dizer assim, um outro atrativo da cidade é caminhar pelas ruas de Tiradentes. É um programa muito rico, né? E assim, a dica é: caminhe, explore, caminhe sem rumo e aprecie todas as construções, todas as coisas que você puder observar. Tem ruas mais movimentadas, né? Tiradentes está assim com muitos restaurantes, muitos cafés, lojinhas e ateliês. Você encontra de tudo. E outras ruas bem sossegadas e praticamente desertas, só com residências mesmo. Não há como não se encantar com esse casario colonial. Tem uma coisa bonita que é assim, quase todas as casas, as janelas e portas são pintadas em cores fortes, né? Amarelo, verde, diferentes tons de azul. E quando combina com a época, né, das flores,
da cidade está florida, fica um combinado de cores mais bonitos ainda. Eu vou destacar uma rua que nem sempre é visitada, né? Mas que eu recomendo assim muitíssimo, que é aquela que eu comentei quando falei das igrejas. É a rua que fica na lateral direita da Igreja da Matriz. Ela se chama Rua da Santíssima Trindade. Você vai caminhar por ali bastante até chegar à igreja e depois você ainda pode continuar caminhando sempre pelo lado direito, né? Continuar aí em frente, mas na rua que segue do lado direito. Gente, você vai ficar assim completamente encantada, porque é uma quantidade imensa de casinhas para aluguel de temporada, para quem aprecia, para quem quer viajar com a família e tal. Tem muitas opções nessa rua. E é cada uma mais linda do que a outra. Tem um restaurante que se chama Atrás da Matriz, que fica ali também. No final, mais para o final, tem várias pousadas, tem pelo menos umas 3, que são muito bonitas. E ao final, então, dessa rua, você vai ter um mirante. Então, é um passeio de exploração pelas ruas da cidade que vale muito a pena. Um outro atrativo da cidade, né, é visitar a estação de trem, que é super bonitinha, bem simplesinha, mas que leva a gente a ser uma viagem no tempo, né? Parece que você está se imaginando, assim, chegando no trem lá em 1900 e não sei das quantas, para conhecer a cidade. Ela é muito bonitinha, antiga, fica logo na entrada da cidade. Todos que chegam à cidade, seja de carro, seja de ônibus, vão passar pela estação de trem. E é lá que o trem chega. Ele vem de São João del Rei e para nessa estaçãozinha de Tiradentes. Depois ele parte dali para São João del Rei. Isso também é um passeio assim que é imperdível, né? É você pegar a Maria Fumaça, que circula sábados, domingos e feriados. É a mais antiga do Brasil ainda em funcionamento. Quando você chega lá em São João del Rei, tem um museu ferroviário que vale a pena você visitar. E na estaçãozinha de Tiradentes, um outro atrativo é a Rotunda, que é o local onde o trem chega e depois ele faz a volta, né? A máquina dele faz a volta para encaixar no trem e levar o trem de volta, né? Porque o trem não vai fazer, ele não faz a volta, né? Quem faz é essa locomotiva principal. Então ali se reúne, quando o trem chega, turistas assim, muitos, né? Ficam ali em torno para ver esse movimento da parte principal do trem na rotunda, fazer a volta. E reúne gente para tirar foto e tal, é bem legal. A venda dos ingressos para você fazer o passeio de trem é pela internet ou nas estações do trem, tanto em São João del Rei quanto em Tiradentes. É um passeio que assim não tem quem não goste, né? Desde a criança até o idoso, né? Todos apreciam esse passeio. Que legal, esses trenzinhos históricos são um charme, né? A gente tem vontade de voltar lá no tempo e vestir aquelas roupas típicas e fazer um passeiozinho, deve ser muito interessante. Lilian, Tiradentes também é rica em artesanato, não é? Nós até fizemos o episódio 36, que a gente recomenda para você aqui, nosso ouvinte, se você ainda não ouviu, vá lá ouvir a história. Chama o episódio Viajando no Bordado e nós entrevistamos Egléia Sena, que você conheceu, né, Lilian? Que você conheceu as obras dela expostas aí em Tiradentes, não foi? Então conta pra gente o que você destaca em relação à arte e o artesanato local. Verdade, Silvia. Eu conheci os trabalhos da Egléia Sena na loja Entre Minas. Essa loja é muito legal. Ela é uma lojinha que é um coletivo que reúne trabalhos, né, de vários artesãos mineiros. Então, a Juliana, ela é uma das curadoras dessa loja. Então, ela seleciona, né, quem são os artesãos mineiros que vão levar os seus trabalhos para a loja e todos que passarem por ali podem apreciar, né, e adquirir esses trabalhos. Então tem cada coisa mais linda do que a outra, de diversas regiões de Minas Gerais. Um outro destaque, falando em artesanato, né,
que eu indico é visitar uma loja que fica no Largo das Mercês, que se chama Marcas Mineiras, Loja de Café e Loja, parece. Ela, você olha de fora e você não diz a beleza que ela é. Então é assim, é uma casinha, né, muito singela, bonitinha, que está lá escrito Marcas Mineiras. Quando você entra nessa casa, né, já tem o primeiro impacto que na casinha mesmo você já tem os vidros, N objetos de vidros da Cadoro, que é uma marca mineira de Poços de Caldas. Você já tem toalhas e roupa de cama e banho bordadas da Graziella Guimarães. E aí você vai entrando na casinha. Quando você termina, a casa é bem pequenininha, você dá de frente para um quintal imenso, 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 onde ficam 3 anexos. Em um deles funciona um mini armazém, exatamente como os de antigamente. E nos outros 2 anexos você vai ter mais coisas de vidros da Cadoro, você vai ter cerâmicas, várias peças de cerâmica, né? Você vai ter uma casinha montada com cama, como se fosse um banheiro, e aí estão expostas essas roupas de cama e banho que são bordadas à mão. Você tem cheirinhos, sabe? Cheirinhos para botar em casa, para botar em gaveta, para botar na roupa que você está passando. E esse quintal, gente, é aquele quintal da casa de vó, sabe? Com árvores frondosas, com paisagismo super bonito. E é nesse quintal, nessa parte assim ampla e aberta, que fica o café do Marcas Mineiras. Então você tem mesinhas e cadeiras, você tem uma área gramada bonita, um fogo de chão, e é um lugar ideal para você tomar café da manhã ou para você fazer um lanche a qualquer momento. Todas as vezes que eu chego em Tiradentes, eu deixo as coisas no hotel, vou caminhando para a cidade e o primeiro lugar que eu vou é sempre o Marcas Mineiras, porque sempre tem coisas lindíssimas para você apreciar. Algumas coisas eu não resisto, sempre compro, e para você tomar um café com bolo, que é uma delícia. Já gostei. Anota porque vale muito. O cheirinho do café veio aqui, viu? É verdade. Delícia. E tem também lá em Tiradentes alguns outros lugares assim que eu recomendo. Mesmo, eu vou falar de lojas e as pessoas podem pensar assim, nossa, que mulher consumista, né? Vai ficar comprando coisas. Não, eu não vou, nem sempre eu compro. Mas eu adoro apreciar o trabalho, né? O artesanato. Eu acho muito bonito, eu acho um trabalho incrível. Então tem uma loja que se chama Divinas Gerais. Ela tem uma loja grande logo no início, na estradinha que você pega para chegar em Tiradentes, tá? E ela tem uma loja no centro da cidade, na rua direita, tá? Os móveis, eles são feitos de madeiras de demolição, mas é realmente feito de madeira de demolição. Então, a gente conheceu o proprietário dessa loja. A filha desse proprietário, ela é arquiteta, então ele compra peças, por exemplo, trilhos de trem, aquela madeira, né, aquele madeirame dos trilhos de trem. Ele compra várias peças imensas e ele cria o móvel, né, em cima daquela peça ali. Muitas vezes aquilo não é trabalhado de ser montado várias peças, não. Ele aproveita uma peça de madeira e transforma aquela peça num móvel. Então, assim, são coisas belíssimas, né? Você tem uma outra loja chamada Das Gerais Móveis, que eles fazem quase tudo que você possa imaginar de móveis em madeira de demolição, também muito bonitos e sempre com um preço, assim, muito possível, né? Pra gente. Você tem a Tiradentes Cerâmica Artesanal, que tem cerâmicas feitas à mão muito bonitas. Você tem uma loja que hoje ela tem, na verdade, como se fossem 4 lojas na cidade, que se chama Jane's Apple. Então você tem a Jane's Apple Home e tem a Jane's Apple de lanches, tá? Tem umas 3 ou 4 lojas, são coisas assim, gente, tudo que você possa imaginar. Você tem peças de decoração, você tem almofadas, você tem toalhas de mesa, colcha. Nossa, você fica maluquinho.
E tem a Graziela Guimarães, que ela tem peças na Marcas Mineiras e ela tem uma loja só dela, também com bordados, gente, que você fica enlouquecida. Toalhinhas de lavabo, toalha de banho, colcha, lençol, só coisa linda, tá? Então eu acho que assim... e tem ateliês de outros artistas plásticos que eles ficam... Você vai caminhando pelas ruazinhas e você vai encontrando. Um só de trabalhar com esculturas de santos, outros que trabalham com aquarela. Inclusive tem no calendário de Tiradentes, é bom vocês pesquisarem, que se chama, se eu não me engano, Semana Criativa de Tiradentes, em que aí todos esses ateliês estão abertos e tem um tour eu acho que é tour de ateliês, que também é oferecido lá em Tiradentes, onde você vai ter a oportunidade de conhecer a história de cada um desses artesãos, né? Saber a história, saber como eles produzem, conhecer um pouco do ateliê. Eu acho que assim vale muito a pena esse passeio, observando toda essa parte. Nossa, Lília, quantas opções, né, de artesanato, de cerâmica, eu amo cerâmica, coisas assim. Para você que já foi tantas vezes a Tiradentes, para a gente fazer uma viagem que dê tempo de ver todos esses pontos históricos, museus, etc., e também uma visitada nessas lojas, seriam quantos dias necessários, pela tua experiência? Silvia, eu acho que se você chegar lá na quinta-feira de manhã e for sair no domingo, final do dia, você vai poder aproveitar e conhecer bastante dessas coisas. Talvez algumas você já saia daqui organizado, porque, por exemplo, Semana Criativa de Tiradentes acontece num determinado momento, né? Esse tour de ateliês, eu não sei se ele está disponível todo fim de semana, mas vale a pena você colocar na internet para você pesquisar. Agora, se você não teve oportunidade de fazer o tour ou não chegou lá na Semana Criativa, mesmo assim você vai ter oportunidade de conhecer bastante coisas. E olha que eu não estou falando das cidades próximas, hein? É outro episódio, né? Pois é. Assim como você também, quando eu fui a Tiradentes, eu fiquei muito mais concentrada ali naquela parte histórica e tal, mas você mencionou no início da nossa conversa hoje que existem também atrações naturais ao redor de Tiradentes. O que você sugere para quem quer explorar a natureza? Olha, para quem curte natureza, tem passeios guiados, tem algumas cachoeiras e tem alguns passeios de trilhas na Serra de São José. Tem trilhas maiores e tem trilhas menores. Tem uma empresa que se chama Y-Trip, que é uma das alternativas para levar as pessoas para fazer passeios na natureza. Mas eles têm também o Free Walking Tour na cidade. Esse é bom. É porque a gente sai, às vezes, para conhecer tantas coisas, né, que acaba em alguns momentos perdendo a oportunidade de fazer um walking tour, mas a cidade tem. Então, se você pesquisar antes de viajar, você vai encontrar essa opção. E é muito boa, né, o walking tour. Outro aspecto maravilhoso de Minas é a gastronomia local, né? As comidinhas mineiras dão água na boca. Pão de queijo, goiabada cascão, tutua mineira e muitos doces. Oh, delícia! Salivei agora. Você tem alguma sugestão de lugares legais para comer por lá? Tenho. Bem, quem vem a Tiradentes, uma primeira sugestão, que nem é caso de ser um prato típico, mas eu acho imperdível, é provar o chamado picolé do Amado. Ele é originário de São João del Rei. E ele é um picolé artesanal. Tem uma história pequenininha que eu vou contar aqui. O senhor Amado, ele é de São João, morava em São João del Rei e ele consertava máquinas em geral. E aí uma vez um conhecido deixou uma máquina de fazer sorvete para ele consertar. Ele consertou e aí ao final ele queria testar se a máquina estava funcionando direitinho. E ele sabia fazer um doce de coco. Ele sabia fazer muito bem esse doce de coco. Então ele inventou lá uma maneira de fazer um picolé de coco e ele ofereceu para quem chegava lá na loja
para provar e ver se tinha gostado, se tinha ficado bom, né? E todo mundo que provou adorou, e ele aí começou esse novo empreendimento na vida dele. Hoje, essa loja do Picolé do Amado tem uma em Tiradentes, uma em São João del Rei e uma em Belo Horizonte. É uma loja bem pequenininha, tá? Bem simplesinha, mas, gente, o sorvete é uma delícia. É difícil você provar só um, né? Tem até uma tabelinha lá dentro da loja que mostra, assim, quem foi que teve o recorde de tomar mais de um picolé de cada vez. Então, tem um que provou 10, o outro que provou 15, só para você ver como ele é gostoso. Uau. Né? Amei a história do seu amado. Tem um outro lugar que se chama Chico Doceiro. Chico Doceiro, ele faz doces desde 1965. E ele começou fazendo uns canudinhos crocantes que ele recheava com doce de leite. E aí foi crescendo e ele passou a fazer outras coisas. Figo recheado, cocadas, brigadeiros, casadinhos, né? São maravilhosos. Nós conhecemos o seu Chico Doceiro assim há muitos e muitos anos. E aí, dali para frente, toda vez que a gente chega na cidade, a gente tem que passar no seu Chico Doceiro. Um lugar muito simples também. Ele agora abriu uma loja na Rua Direita. Ele faleceu recentemente, mas o filho dele deu continuidade da mesma maneira, com a mesma simplicidade e super simpatia para receber as pessoas na casinha que ele vende os doces. Outro lugar que eu recomendo é que, assim, na cidade de Tiradentes, você vai encontrar muitas lojinhas que vendem queijos, tá? É como se fossem umas queijarias, mas com produtos assim que você só encontra naquela região, que são produzidos por ali, por cidadezinhas próximas ou até mesmo ali em Tiradentes. E, gente, queijos assim premiados, entendeu? Você tem sempre uma maneira de você provar cada queijinho mais maravilhoso do que o outro. Então, eu acho que vale muito a pena você realmente entrar, conhecer os produtos, provar e quem sabe não, tenho quase certeza que você vai querer levar um queijinho para casa. E o outro são os doces em caixinhas de madeira, que também são imperdíveis. Tem goiabada, tem bananada, marmelada, pessegada, figada. Tem alguns que eu não aprecio. Eu gosto da goiabada e da bananada. Mas eu sempre trago para minha mãe e para minha tia pessegada, figada, que elas gostam desses doces. E assim também ou são produzidos ali ou em cidadezinhas próximas. Então, são 3 lugares que antes de falar de uma comida típica, quer dizer, é bem típico da região, né? E eu acho que vale muito a pena. Olha quanta dica adocicada que você deu para os apreciadores dos doces, hein? Quantas opções! E quanto às comidas salgadas, o que vocês experimentaram por lá? Você destacaria alguns restaurantes? O que você tem de dica para gente? Olha, eu já, como eu falei para vocês, eu já visitei Tiradentes muitas vezes. E sempre a gente via que tinha bons restaurantes. Mas dessa vez, eu não sei se eu estava com um olhar mais atento, eu fiquei impressionada com a quantidade de restaurantes, assim, vamos dizer, sofisticado. É um sofisticado mineiro, vamos dizer. Porque ele é sofisticado, é muito bonitinho, com pratos, assim, bem diferenciados, mas pequenos, entendeu? Não é aquela coisa assim mirabolante, não. Muito bonito, bem decorados. Os preços são preços de Rio e São Paulo, mas é uma gastronomia muito bacana, tá? Você também tem, o que eu acho interessante dizer é que a cidade tem opção para todos os orçamentos, né? Você tem lugares para todo tipo de opção. Eu gosto muito de um que se chama Beco Douro. Ele tem refeição mesmo, né? Prato para jantar e tal, mas tem também petiscos que você pode pedir e que às vezes serve para gente como se fosse um jantar. Tem o pastel de angu, que é muito gostoso, tá? Tem o bolinho de aipim, tem o bolinho de aipim com carne seca e tem vários outros pratos
aí variados, né? De massa, de carne, de frango, mas eu e meu marido acabamos sempre optando por fazer à noite mais como se fosse um lanche, né? Então a gente vai nessas opções aqui mais simples. O restaurante que todo mundo que vai a Tiradentes ou que sabe que alguém vai a Tiradentes indica se chama Traga Luz. É um restaurante bem bacana, ele ampliou nos últimos anos o tamanho dele. Tem, assim, você tem que fazer reserva. Se você não fez reserva, você vai ficar numa fila de espera bastante tempo, né? É bem bacana. É um restaurante, eu não experimentei, porque sempre é isso, uma fila enorme e aí eu acabo desistindo. Tem um chamado Viradas do Largo, que é conhecido como Restaurante da Beth. É uma comida mineira muito bem servida e deliciosa. Fica numa casa muito simpática, muito ampla. Esse é de comida típica, né? Tem um bem simplesinho, mas que tem uma pizza deliciosa chamada Noitre Pizzeria. Tem um outro restaurante chamado Angatu, que é bem legal. Tem o Atrás da Matriz, também bem legal. Tem um outro que é mais simples, chamado Taberna do Omar. E tem esse que eu tinha comentado lá, que se chama Jane's Apple. Você tem um que é só de cafés, bolos, comidinhas e sobremesas maravilhosas com maçã. Tem maçã de todos os tipos possíveis e imaginários. Esses são assim os que eu destacaria, mas tem vários outros na cidade que você, caminhando e observando, você vai encontrar e realmente são bem legais os restaurantes por lá. Que delícia! Coisa boa é comer bem, viu? Pois é, então você já esteve na cidade de Tiradentes muitas vezes, né? O que você conta pra gente em termos de hospedagem? Olha, Silvia, a gente começou a frequentar Tiradentes, nós descobrimos Tiradentes em 1992. De lá para cá, como a gente já foi muitas vezes, já fiquei em quase todo quanto é tipo de pousada. Pousada bem simplesinha. Você sabe de uma coisa? Eu não sei se com você acontecia isso. Antigamente não existia booking, né? Você não tinha como reservar assim com antecedência. Então o que a gente fazia? A gente algumas vezes procurava no Guia 4 Rodas, né? Exatamente. Tinha lá o nome das pousadas, né? Dos hotelzinhos. Você telefonava e reservava sem conhecer, porque não tinha foto. Eles tinham ícones que mostravam se o hotel tinha piscina, se tinha café da manhã e tal. Então você ia com essas informações. Depois a gente passou a fazer o seguinte, a gente chegava na cidade, eram bons tempos, né? Você chegava na cidade e ia procurar pousada naquela hora. Então a gente olhava, olha que esse aqui interessante, vamos conhecer. Aí dava uma olhada e ficava ou partia para outro. Então a gente já ficou em muitos lugares que hoje talvez eu não ficasse mais, né? Mas você sabe que tem lá pousada, desde a pousada super luxuosa, hotel boutique, uns que são considerados resort, pousadas, muitas casas para aluguel de temporadas belíssimas. E você também tem hostel, que é uma opção mais em conta, né? Então, assim, tem todo tipo. Nós já ficamos em pousadas que, como falei, eram escolhidas dessa maneira. Hoje eu escolho pelo Booking e já fica bem mais fácil, porque você vê foto, você lê as avaliações que outros hóspedes fizeram. Eu recomendaria 3 pousadas, tá? A pousada Lys Bleu, que fica perto da estação de trem, numa rua super tranquila e gostosa. É uma pousada muito bonita, um café da manhã assim dos deuses, maravilhoso, vale muito a pena ficar nessa pousada. Tem a pousada Recanto das Araras, que ela ela fica um pouquinho mais distante. Então ela fica em Tiradentes, mas já saindo para Santa Cruz de Minas, que é uma outra cidadezinha. Mas também é muito agradável, uma pousada mais simples, mas assim moderna, quartos bem amplos, café da manhã gostoso. Essa pousada, por exemplo, você tem que sempre pegar o carro para vir até Tiradentes, mas é assim, 10 minutos, tá? E a que eu fiquei por último, que eu amei, que se chama Pouso Alforria. É uma pousada que você faz absolutamente tudo a pé e muito perto do centrinho, muito perto da rodoviária. Então, essa pousada eu fiquei apaixonada, gente, apaixonada.
Você tem quartos num andar como se fosse térreo, todas as varandas abertas para uma área gramada, jardinada. A área interna do hotel, sala de estar e tal, muito bonita, com uma decoração muito bonita. E você tem quartos numa parte mais alta, que também tem uma varanda aberta, só que você vê toda a Serra de São José. É muito bonito, tá? Então, assim, cada uma com as suas características, mas todas legais e muito confortáveis. Como eu falei, a Lisblay e a Pouso Alforria dá para você fazer as coisas a pé. Todas as três a gente indica de olhos fechados, mas eu acho que é sempre bom você entrar no Booking, observar as avaliações, ver as características de cada um e ver se elas estão adequadas, né, para o seu perfil de viajante, para as exigências que você tenha. Exatamente. Lilian, Minas tem muitas cidadezinhas históricas e lindas, próximas umas das outras. Vocês já fizeram um bate e volta para algumas delas? Qual a que vocês mais gostaram? Olha, nós já visitamos, aliás, todas as vezes que a gente visita Tiradentes, a gente visita, por exemplo, Bichinho. A gente algumas vezes vai até São João del Rei. A gente sempre vai também a Santa Cruz de Minas. E já fizemos uma vez uma visita a Prados. Mas tem outras que valem também a pena. Essas eu ainda não conheci. A que a gente mais gosta, somos completamente apaixonados, é Bichinho, tá? Mas eu não vou dar spoiler de falar, porque realmente, Silvia, tem muita dica legal do que você fazer, de onde você ficar, como você explorar essas cidades. A gente já tinha combinado, né, eu e Silvia, que a gente acha que merece ter um outro episódio e a gente acha que vocês vão gostar bastante de ouvir. Então, fiquem de olho e ouvidos preparados, porque muito em breve vai ter mais cidadezinhas mineiras e seus charmes. Bom, um aspecto que nós sempre ficamos atentas aqui no Viajantes Bem-Vividas é observar se a cidade tem turistas 60+, e se a cidade é acessível para essas pessoas, né? Para nós, para essa população que está crescendo muito no Brasil. Qual foi a sua observação a respeito disso, Lilian? Olha, essa resposta, assim, tem que ser bem explicada, né? Tiradentes é uma cidade que tem as ruas com calçamento em pedras, sendo que, assim, as pedras são bem irregulares, desniveladas. É uma cidade que também tem algumas ladeiras de diferentes níveis. Eu acho que tem umas duas, assim, que são mais íngremes e as outras nem tanto. Mas a maioria das ruas é plana. Então, dá para o viajante 60+, passear pela cidade. Mas lógico que vai depender um pouquinho de cada viajante. Então, por exemplo, meu marido fez 70 anos. Essa viagem que a gente fez a Tiradentes foi para comemorar o aniversário dele. Eu tenho 67. Ele e eu circulamos a pé sem nenhum problema por todas essas ruas da cidade e a gente faz a pé o dia todo, né? De cima para baixo, de noite e tal. Nas ladeiras, por exemplo, a gente vai no nosso ritmo, vai um pouquinho mais devagar, faz uma parada, daqui a pouco continua, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, com dificuldade de locomoção ou de equilíbrio, ela precisa estar com uma bengala, caminhar apoiada num outro adulto, ou até mesmo não pegar essas ladeiras. Por exemplo, usar o carro, né? Se eu fosse levar minha mãe hoje com 90 anos, eu iria subir, né, passar por algumas ruas de carro, parar o carro, andar um pedaço com ela, depois pego o carro novamente, pego ela e assim continuar, né? Existem também empresas de passeios que chegam lá em Tiradentes de van, param a van em determinados pontos da cidade e de lá os turistas caminham um pouco. Mas, por exemplo, o que eu estava falando da minha mãe, a minha mãe, o marido dela e meus tios, um casal de tios, viajaram para Tiradentes dirigindo até mais ou menos uns 82 anos da minha mãe. Você vê muitas pessoas 60+ pela cidade e a gente observa, né, eu sempre observo isso,
de que alguns desses são estrangeiros, né, que estão lá caminhando pela cidade com seu mapinha na mão e tal. Então, tem essa particularidade que a gente tem que observar, deve saber, né? Mas eu acho que pode ser que para muitos viajantes 60 a mais seja uma cidade possível de você passear, explorar. Vide o nosso exemplo, né? Meu e do meu marido. Bem legal, é isso aí, cada um do seu jeitinho, sabendo e conhecendo o seu próprio corpo e as suas condições, né? Pois é, sabe aquela música que diz assim: ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Pois é, ela revela um sentimento verdadeiro. Minas Gerais é um estado muito especial, com belezas de todo tipo, uma cultura riquíssima e quem visita guarda boas lembranças e não esquece jamais. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ouvir a Lilian, uma especialista em Tiradentes. Quantas vezes você já foi a Tiradentes, Lilian? Mais de 10 vezes. Pense aí, vocês estão tendo o privilégio de conhecer Tiradentes por uma pessoa que já foi mais de 10 vezes para a cidade, por isso que ela sabe tudo. E ela deu aqui pra gente muitas dicas fresquinhas sobre o que fazer na cidade. Você anotou tudo? Mas se você não anotou, não preocupa não, porque é só ouvir de novo. Agora, com esse episódio, você tem um roteiro bem completinho e melhor, gratuito, para você conhecer essa linda cidade mineira. E você, nosso ouvinte, já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui com você, trazendo um episódio novo. Nós queremos sempre encontrá-la aqui. Curta, comente e compartilhe cada episódio com o seu grupo de amigas. Enquanto você aguarda os episódios novos, não deixe de ouvir os mais de 60 já publicados, todos com muita informação sobre viagens, com roteiros completos e muitas histórias de quem viaja de diferentes maneiras. Nós nos encontramos aqui com vocês daqui a 15 dias. Abraços!